depois vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos porá à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu, me vestiste, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Respondei-lhes ao rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um dos meus pequeninos, fizestes a mim também. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Ao que lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer, sempre que o deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, deixaste de o fazer a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Podem se assentar, meus irmãos. Ali também o pastor Romildo, que não conhecia pessoalmente, mas só de ouvir falar eu já aprendi a amar. Ouvi falar muito bem da pastor através do pastor Sidney, através do Mário Sérgio ali, sempre deram um bom testemunho a respeito da sua vida. Louvo a Deus pela sua vida, viu, meu amado? Pois bem, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 25, nós começamos a analisar não apenas uma mensagem escatológica, não. Parece até uma mensagem, quando você lê, parece até uma mensagem assustadora, porque fala a respeito de um julgamento. Mas quando eu começo a analisar as Sagradas Escrituras, eu começo a analisar também que é uma mensagem evangelística, que é uma mensagem que fala a respeito do amor. Afinal, o apóstolo Paulo já dizia: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu tivesse todos os dons e eu não tivesse amor, de nada me bastaria. Eu começo a entender desde já que é necessário que a igreja dos últimos dias, é necessário que a igreja do arrebatamento, a igreja que vai receber o reino por herança, que é necessário que ela viva em constante amor, é necessário que ela plante a semente do amor, é necessário que ela esteja em amizade com o irmão, com a irmã, independente do que ele faça, do que ele fala. É necessário que nós devemos ter o amor de Deus em nosso coração, porque quando eu vejo uma mensagem evangelística, muitos podem até perguntar: mas o que é o evangelho? Do que se trata? Quando se fala a respeito do evangelho, vou lhe contar a história do evangelho. Antigamente, quando as pessoas iam para as guerras, quando os jovens eles iam para as batalhas, então aquele que tinha dinheiro, seu filho rico, ia para o campo de guerra, para o campo de batalha também, e ali eles lhe mandavam os servos todos os anos ali para saber se seus filhos ainda se encontravam no campo de batalha. Chegando ali, ele perguntava para o general daquela guerra: olha, vem cá, eu quero saber se fulano de tal ainda está aí com o nome na lista. Então quando
quando ele olhava lá e o nome ainda estava na lista, ali aquele servo ia até o seu senhor, chegava até ele e falava: olha, seu filho ainda está com o nome lá, o nome do seu filho, ele ainda está na lista. Então esse servo, por levar as boas novas, ele recebia um presente. Esse presente tinha por nome de evangelho. Ele recebia um presente, esse presente ele tinha por nome de evangelho. Com nós não é diferente. Se nós estamos aqui para batalhar, para guerrear hoje na terra, esperando um reino diferenciado, não esse reino, mas sim um reino o qual é tomado de glória, o qual é tomado de poder, o qual é tomado de presença, o qual é tomado de louvor e o qual é tomado de adoração. Se nós estamos aqui hoje, meu irmão, é porque nós recebemos um presente, e este presente se chama evangelho, e este presente se chama o amor de Deus para com minha e para com a tua vida. Diz a Bíblia no livro de Mateus, meu irmão, capítulo de número 22, que certa feita o homem manda convidar todas as pessoas que tinham certo conceito na cidade para a festa do seu filho que estava noivo. Então diz a Bíblia que ele mandou convidar aqueles que eram donos de campos, que eram donos de comércio. E então esses homens: olha, eu não vou para a festa do seu filho, não. Eu não vou porque eu tenho que cuidar do meu campo. Eu não vou porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Nos dias de hoje não é diferente. Quando você começa a analisar, olhar ao seu redor, você vai analisar e entender que existe uma busca desenfreada pelo sucesso, que existe uma busca desenfreada pela fama. Mas de uma coisa eu posso te dizer nessa noite, com certeza, eu afirmo com convicção, que tudo isso vai passar. Mas a Bíblia diz assim que todas as coisas elas podem passar, mas se existe uma coisa que não há de passar, é a palavra de Deus. Porque o salmista já dizia no Salmos de número 119, verso de número 11: olha, Senhor, a tua palavra eu escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Senhor, verso de número 24: olha, Senhor, a minha alma pega o seu pó, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Verso de número 67: antes de te conhecer eu andava errante, Senhor, mas agora eu guardo a tua palavra. Verso de número 103 diz assim: a tua palavra, o meu paladar, ela é mais doce do que o mel. Verso de número 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ei, meu irmão, entenda: se há algo que não vai deixar você desamparado jamais, se há algo que não vai deixar você tropeçar ou você cair dentro de um buraco, evitar que você perca a herança que Deus trouxe sobre a tua vida, se tem algo, meu irmão, é a palavra de Deus. Então viva na palavra, ande na palavra, viva a palavra de Deus. Pois bem, certa feita, quando ali os discípulos iam chegar até Jesus para falar a respeito do templo, ele não quis. Jesus logo foi dizendo: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E muitas das vezes nós, como seres humanos falhos que somos, nós estamos apegados a certo tipo de coisas materiais, e no meio da igreja não é diferente. As pessoas podem até falar: irmão, mas isso é coisa do mundo, isso é coisa que está lá fora. Não, meu irmão, hoje em dia se prega um falso evangelho aí para fora. Se prega um evangelho que se você vir, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus ele vai te dar uma conta bancária. Ei, Deus ele pode te dar tudo isso sim, porque ele é dono do ouro e da prata. Mas deixa eu te dizer uma coisa: antes disso tudo você tem que sofrer, tem que chorar, tem que clamar. Sabe por quê? Evangelho ele é alegria, meu irmão, mas evangelho também é tristeza. Evangelho é alegria, mas evangelho também é sofrimento. Evangelho não é só alegria não, meu irmão. Você, antes de comer o filé mignon, tem que roer o osso primeiro, tem que roer o osso. A mensagem é dura mesmo, meu irmão. Eu não aprendi a massagear ego de ninguém, Deus nunca me ensinou isso. Deus me ensinou: meu filho, prega a verdade, 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 doa quem doer.
Essas horas é até difícil dar um glória. Glória a Deus. Aleluia. Essas horas é até difícil dar um aleluia. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ouvir esse tipo de mensagem. Ninguém gosta de ouvir falar a respeito do fim dos tempos. Pregadores já não pregam mais que vai acontecer o arrebatamento. Pregadores já não pregam mais que o apocalipse vai acontecer. Pregadores não pregam mais a respeito do fogo do inferno. Sabe por quê? Porque esse tipo de mensagem não dá ibope para ninguém. Esse tipo de mensagem não vai colocar nomes em destaque. Esse tipo de mensagem não levanta ministério de ninguém, meu irmão. Aprenda de uma coisa: se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. Se Deus está batendo a sua palma de leve, meu irmão, se prepara, porque maior vai ser a exaltação de Deus na tua vida. Porque maior será o que Deus vai fazer através do teu ministério, se você pregar a verdade. Ai, Canedeu, Vassui, né? Ai, Amara, Candarai. Meu irmão, alguém pode olhar até dentro da igreja mesmo para você e falar: mas você é muito pequenininho. Ah, mas logo você. Por que Deus tinha que exaltar você, meu irmão? Deus não precisa de pessoas que vestem a capa do super crente, não. Deus, Ele precisa de pessoas escolhidas e separadas para o rei. Deus não precisa do Senhor santidade, não. Deus, Ele precisa de alguém que se levante e se coloque na brecha para ser usado nos últimos dias, para ser usado, porque a igreja do arrebatamento, ela precisa levantar vaso, ela precisa levantar profeta, ela precisa levantar pessoas para pregar a respeito da verdade. Aí sim você vai poder ouvir: olha, 20 benditos de meu Pai pode entrar no reino que é vosso desde a fundação do mundo. Aí sim você vai poder receber a herança, meu irmão, porque a herança é sua e ninguém pode tirar. Já dizia a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 13, que certo dia ali estava Caleb e Josué falando a respeito de uma certa herança essa que Deus prometeu a Josué e Caleb. Olha, 45 anos depois, Caleb, ele se aproxima de Josué e fala: olha, é o seguinte, olha, Josué, você sabe que quando Deus fez a promessa para nós através de Moisés, você sabe, Josué, que Deus, ele fez a promessa para mim sobre a tua vida, que quando Moisés mandou a gente espiar a terra, eu estava lá comandando a tribo de Judá e você a tribo de Efraim. Você sabe que tem uma promessa sobre nossa vida. Olha, Josué, é o seguinte, eu vim te lembrar que Hebron é minha. Eu vim te lembrar que tem uma herança, que tem uma chamada de Deus sobre a minha vida. Olha, Josué, é o seguinte, mais ainda, passaram-se os anos, 45 anos depois, e eu continuo com a mesma força de antigamente. Ei, Josué, olha, passaram-se 45 anos e eu ainda tenho força para entrar e para sair da batalha. Ei, Josué, entenda, Josué, o que eu quero que você entenda, Josué, é o seguinte: olha, aqueles que estavam com nós, eles desanimaram, mas eu e você não, Josué. Eu e você perseveramos, e a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele receberá a coroa da vida que tem preparado o Senhor para aqueles que o amam. Meu irmão, se prepara, porque se você tem chamada de Deus, se Deus está no controle da situação, se prepara, porque é algo ainda Deus pode fazer hoje para entregar na tua mão. Ai, com Deus, ai, irmão, mas eu sou muito pequeno, irmão. Você pode ser pequeno para a sociedade, você pode ser pequeno para quem quer que seja, mas teu Deus é um Deus grandão. Teu Deus é um Deus grandão. Ei, um dia, meu irmão, um homem sobe até a lua, Yuri Gagarin, não conhecia nada de Deus. Ele olha para as extremidades do céu, olha para os astros, olha para o universo, e ele diz assim: olha, eu não vejo Deus aqui em lugar algum. Não sabia ele que o próprio Deus, com a lua, ele estava pisando. É o Deus que criou a lua, é o Deus que criou o céu, é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou tudo. Porque no Salmos de número 24 ele diz: a terra é minha, a sua plenitude e tudo que nela há. Aí olha só, não vejo Deus em lugar nenhum. Quando foi? No ano de 1900
1969, Armstrong da Batista da Fé sobe até a lua. Então quando ele olha as extremidades, quando ele olha para tudo, para os astros estelares, ele abre a Bíblia no Salmos de número 19, que diz assim: olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Ei, meu irmão, quem toca em você, quem mexe com você, é porque você é pequeno, mas não conhece o tamanho de teu Deus, meu irmão. Teu Deus é tão grande que Isaías falou: olha, esse Deus é tão grande, mas é tão grande que ele desenrola os céus como cortina, enrola como tenda, para que nele ele possa habitar. Esse Deus é tão grande que ele se assenta sobre o pináculo da terra, ele olha para baixo e os moradores são para ele como gafanhoto. Esse Deus, ele é tão grande, mas ele é tão grande, meu irmão, que ele chama as estrelas, ele conhece cada uma pelo seu nome, e através disso elas se apresentam diante dele, de tão grande que é o poder dele, porque teu Deus é grande. Salomão, quando ele orava, ele falava assim: olha, Senhor, é o seguinte, eu sei que nem os céus, nem os céus dos céus podem te comportar, porque o Senhor é grande, porque o Senhor... Aleluia. 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 Porque o Senhor é grande, meu irmão. Então, ninguém pode se limitar a dizer que é o super crente, bater no peito e falar que vai orar e você vai morrer. Não. Porque quem te chamou foi o dono da obra. Se você crê nisso, pode levantar a tua mão e adorar. Se você crê nisso, pode levantar a tua mão e adorar. Se você crê, porque essa é a igreja do arrebatamento. Essa é a igreja do arrebatamento. E candaia sobre da candarábia, ai de candobendava chébia. Então diz a Bíblia, meu irmão, que então aquele homem Cícero falou o seguinte: já que eles não querem vir, eles preferem tomar conta do negócio dele, do campo dele. Vão fazer o seguinte, então, vai lá, chama todo mundo que está na rua, independente se é bom ou ruim, meu irmão, porque Deus ele não está preocupado com isso não. Aqui é o pronto socorro de Deus. Deus ele te chamou aqui, ó. Se você ainda não aceitou a Cristo, ele te chamou aqui nessa noite para curar a ferida da tua alma, para te dizer que você pode ser ninguém diante da sociedade, mas para ele você é alguém, para te dizer assim que teu problema pode ser grande, mas que ele ainda é o Deus que tem solução para todos os problemas. Porventura há algo demasiadamente impossível para Deus? Operando o Senhor, quem impedirá? Chama todo mundo aí, pode chamar. Chama aí os ruins, chama os maus, chama assassino, chama quem for. Vai vir tudo para minha festa. Vou convidar. Só que diz a Bíblia que existia um homem que estava vestido diferente. Então ele falou assim: ei homem, por que não está vestido as tuas vestes nupciais? Então diz a Bíblia que ele olhou para aquele homem não falou nada, porque ele não estava com as vestes brancas, com as vestes de núpcia, porque é necessário a igreja ser limpa, é necessário a igreja ser purificada. Hoje em dia está um tal de porta larga para cá, porta larga para cá, que de qualquer jeito vai, vamos dar um empurrãozinho que vai. Ei meu irmão, Jesus chamou a igreja para ser limpa, para ser purificada, para ser santa, para andar em santidade com Deus, porque a Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Você que está achando que do jeito que você tá bom, ai cominai, acheminai, ei, não tá bom nada. Eita, couve a série, machura ideia. Passando na subneves. Faz o seguinte, esse homem, você vai amarrar os pés dele, vai amarrar as mãos dele, vai lançar ele no fogo do inferno, porque na festa de núpcias só entra quem tiver com vestes nupciais. Na festa de núpcias, na festa do noivo, só entra quem tiver a roupa lavada, só anda quem tiver de branco. Se tiver uma manchinha, meu irmão, não entra. Se tiver uma manchona, não entra. Agora, se tiver de branca, ao vivo como a neve, se prepara, meu irmão, porque tem herança chegando aí, tem herança chegando aí. Hebron pode
pode ser insignificante para muitos. Alguém pode olhar para você e falar: olha, mas Hebron, porque Hebron, uma cidade que tem gigante, um lugar que tem gente forte, um lugar que tem muitas cidades lá dentro que são fortificadas. Alguém pode achar insignificante, mas bota no peito, mas vai falar: Hebron é minha, Hebron é minha, Hebron é minha, é minha, é minha, é minha, irmão, Hebron é tua. Pode parecer insignificante para muitos, mas ela é tua, ela é tua, ela é tua, ela é tua. Ai, da xandarábia, sandarai, a canda suricananaiacé, a maia sorinanaiacé, mica. Alguém pode estar olhando para você e te achar: você não é nada, mas ó, se prepara aí, meu irmão, porque você está só esperando alguém falar: olha, vinde. Olha, vim. Quando eu falo vinda, venha. Pode vir mesmo, meu irmão, porque alguém está querendo parar você no meio da caminhada. Talvez Jesus está falando: ó, vem, e alguém está falando: não, não vai, não vai. Sabe o que é isso? É o inimigo querendo atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Sabe por que existem pessoas que infelizmente elas só têm palavra de negatividade, ela não tem uma palavra boa. Se você fala: olha, eu vou por esse caminho, ela não vai por esse caminho, ela nunca falou: vai, porque você vai se dar bem. Se você fala: não, orei, Deus me mostrou, Deus está no negócio, alguém sempre vem falar: ó, meu irmão, não sei se Deus está nesse negócio não. Sabe o que é isso? É atrapalhador de bênção, não quer ver você abençoado, meu irmão. Se Deus colocou um propósito no teu coração para você fazer, faça. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você otorgar, otorgue. Se Deus mandou você assinar, assina. Quem mandou foi Deus, não foi o homem. Quem mandou foi Deus, não foi ele, meu irmão. No centro da Bíblia diz o quê? É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. No mundo em que nós vivemos, meu irmão, tem muita gente aí que não gosta de ouvir a palavra de Deus. É verdade. Sabe por quê? O salmista mesmo já dizia nos Salmos de número 120: olha, enquanto eu quero a paz, enquanto eu falo de paz, eles só querem a guerra. Ei, meu irmão, ainda que alguém fale de guerra, ainda que alguém proclame a guerra, fale de paz, viva a paz. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para um universo de paz, porque Deus te chamou para uma herança de paz. Não vai, meu irmão, pelo que os outros estão falando por aí afora, não. O mundo, ele quer te desviar, quer te tirar, mas Deus não, meu irmão. Deus, ele quer te colocar no caminho. Deus, ele quer te trazer de volta para o eixo, porque ele mesmo disse: só dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. E, meu irmão, é necessário nós sabermos e entendermos que existe um caminho para o qual nós vamos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem um lado bom, mas a Bíblia também diz que tem um lado ruim. Diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, diz a palavra do Senhor que existirá um julgamento, e nesse julgamento aos ímpios, aqueles que não crerão na palavra de Deus, tanto pequenos quanto os grandes, se apresentarão diante do grande trono branco. Então os livros serão abertos, e esses livros passará como um filme na mente deles todas as obras que foram feitas na terra. Entenda: aquele que não aceitar Cristo, aquele que não ouvir a palavra de Deus, ou melhor, ouvir e não guardar a palavra de Deus, e não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entenda: haverá um julgamento. Esse julgamento será diante do grande trono branco, cujo, diz a Bíblia, fugiu-se dele o céu, a terra, todos que estavam ao seu redor, de tão grande que era a sua glória, trono, porque a plenitude de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, branco, porque é um exemplo de santidade. E diante desse grande trono branco se apresentará a cada um daqueles que foram, viveram aí de qualquer maneira, daqueles que não levaram o evangelho a sério. Existirá, meu irmão, é real, parece conversa da carochinha, mas não é não, meu irmão, isso é real, vai acontecer. Imagina aí, olha só, Deus abrindo os livros, Deus abrindo os livros, e lá, ó, toda a sua vida sendo contada, sendo revelada. Então diz a Bíblia que se abrirá o último livro, e esse livro será o livro da vida. E esse livro da vida, aquele que não estiver com o nome escrito será lançado no fogo do inferno, será lançado no fogo do inferno.
canto, niminana e acelinana, antutuia célia, ampopo e faço canto, ramina canto, riminácia, riminéia súbia, riminéia subidere canto, namanai, remina canto, ao e plástico canto, dirminagia, ao excel e ao excelia, ao excelia, eu que celia, ao extimicaste, riominaia sé, remine, rominia, ao eplane. Deus ainda tem muita coisa, pastor, para desvendar, né, como do Ivasúbia, neste termina, vai a sobina, recomorina e assu, muito mistério ainda descerá, sobre povo, fogo, que derricante, e platô, mina, vai a sobina, e também ainda haverá um mover diferenciado ainda neste lugar. Deus operará sinais e prodígios e mostrará que Ele é, que Ele é, que Ele é, que Ele é. Abaracandarábia. Já posso ouvir. Ei, meu irmão, tem uma herança vindo em sua direção. Diz a Bíblia no mesmo livro de Mateus, capítulo de número 24, que ali haverá o princípio de dores. E quando nós olharmos reino contra reino, nação contra nação, nós não nos assustarmos, porque ainda não é o fim, é o início do fim. Tem gente que quando liga a televisão vê lá, reino tal se levantou contra reino tal se levantou contra reino tal, ele ainda diz: olha, verdadeiramente é o fim do mundo. Quando você vê aí o estuprador solto aí pegando tudo que é gente, tanto homem quanto mulher, quando você vê por aí as chacinas e chacinas, a droga se proliferando, esse tal de estilo funk aí que estão inventando aí fora, que dizem que é uma música boa, que dizem que é uma música agradável. Eu falei: irmão, isso é música do diabo, isso é música do demônio, não tem nada de Deus. E ainda tem gente que pega e vem do creu e faz um tal de céu aí para dizer que Deus está no negócio. Deus não está no negócio. Ei, acontecerá assim, meu irmão, e é notório, mas ainda não é o fim, é apenas o início do fim. Olha, é o seguinte, tem outra coisa ainda. Vós muitos serão presos, muitos serão odiados, muitos serão até mortos por causa do meu nome. E aí é a palavra evangelística que eu quero lançar sobre as vidas nessa noite. Nós hoje estamos aqui, comemos, nos vestimos e dormimos bem. Temos o nosso cobertor. Todos os dias você tem a comida no seu prato. Tem gente que ainda fala assim: eu não quero comer carne de boi porque eu não gosto. Tem gente que ainda fala assim: olha, frango todo dia eu não aguento mais. Ei, tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não tem onde morar, você tem sua casa. Tempo frio, tem gente que não tem com que se enrolar, você tem o seu cobertor. Mas naquele dia, o Senhor ele vai falar: olha, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Fui forasteiro e você me hospedou. Estava doente, você foi me visitar. Agora, e para quem não faz? E acha que está tudo bom? Acha que está tudo agradável? Acha que está ótimo? Lá no Oriente Médio, tem pessoas que têm morrido porque não tem o que comer. E qual é a minha e a sua parte diante do reino? O que nós temos feito? O que nós temos pregado? Qual é o evangelho que nós temos pregado? Qual é a palavra que nós temos pregado? Ou será que está melhor nós ficarmos lá acomodados na frente da nossa televisão, enrolados no nosso cobertor no frio, sabendo que tem pessoas morando embaixo da ponte ou nas ruas necessitando apenas de um abraço? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! És fiel, Senhor! Aleluia, Jesus! Qual
pregarmos o Evangelho.